Boa noite a todos. Muito obrigada por vocês terem aí aceitado o convite de estar com a gente aí nesses próximos dias, falando um pouquinho sobre NR1 e os desafios do gerenciamento dos riscos psicossociais. Para nós é uma imensa alegria. Antes de me apresentar, eu gostaria que vocês dissessem o nome de vocês e a área que vocês atuam. Isso porque é bom a gente saber com quem que a gente está conversando, né? Por se tratar de um tema assim multiprofissional, multidisciplinar, seria importante vocês aí falarem para nós, né, pelo menos o nome e o que atua e o que espera também, né, dessa imersão aqui. Então, quem puder começar, a gente agradece. Ó, o pessoal já está respondendo no chat para gente, o O chat? Rafael, terapeuta, Tá, eu não estou vendo o chat aqui. Gilmara, Sebrae do Espírito Santo, gestão de pessoas, Paula, psicóloga, ixi, está entrando muita gente agora, responsável técnica de uma clínica multiprofissional, a Paula, Laura, psicóloga, Ângela, atua na área de pessoas e cultura da Sicredi, Samira, terapeuta integrativa, Leonardo, engenheiro, Felipe, técnico de segurança do trabalho, Flávia, nutricionista, Ana Cláudia, gestão de pessoas e cultura. Legal. Aí já fica registrado aqui. Muito bem. Muito bom. Alguém quer falar? Senão eu começo aqui a me apresentar. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui da minha trajetória, vou admitir, da minha trajetória profissional. Não está passando, Thomas. Espera aí, só, deixa eu ver o que está acontecendo. Vocês estão vendo minha tela? Então, Estamos é vendo porque a primeira estão tela. chamando para admitir e está vindo para mim a mensagem. Pode deixar que eu estou admitindo. Ele vai. Tá, deixa eu ver aqui. Eu vou ter que novamente entrar aqui. Ou senão tenta com a seta, Thaisa. Setinha. Vocês conseguem ver minha tela? Agora Consigo, está tá mudando. mudando, mudou. Muda com a Tá, seta, isso. então vamos lá, vamos começar. Eu sou a Thaisa, eu sou advogada e pesquisadora. Atuei aí no mundo corporativo por mais de 15 anos, dentro de empresas nacionais, multinacionais, em diversos segmentos. E em paralelo, eu estive aí dentro da academia científica, na USP, em Ribeirão Preto. Fiz mestrado em organizações e gestão de saúde. Meu doutorado foi com foco em pesquisas em saúde mental do trabalhador. E atualmente estou no pós-doutorado e tentando aí investigar um pouco sobre medidas preventivas baseadas em evidência científica no que se refere ao gerenciamento dos riscos psicossociais. Eu sou iniciadora de um projeto de lei submetido na Câmara dos Deputados em 2020 que visa regulamentar os riscos psicossociais. E hoje a proposta dessa primeira aula é falar um pouco com vocês sobre a nova NR1 e os riscos psicossociais nas relações de trabalho e trazer aí algumas provocações, reflexões que a gente possa trocar, especialmente considerando essa mudança tão importante aí no cenário do trabalho no mundo, né? No mundo e também agora no Brasil, a partir de 26 de maio. Eu trago um pouco para vocês de alguns indicadores. Eu gosto bastante assim de fundamentar, né? Todas as nossas discussões, a gente precisa ter um fundamento e a OIT e a Organização Mundial de Saúde traz aí no seu relatório de 2022 um recorte de alguns dados já em 2019 que indicavam que nós vivíamos uma crise global de saúde mental. Então, considerando aí que 60% da população mundial estava trabalhando, 61% dessas pessoas trabalhavam no mercado informal e 207 milhões
era a previsão, né, de desempregados em 2022. Então vejam que são períodos, né, considerando aí pré-pandêmicos. Os números são de 2019 e a prevalência das doenças mentais já estavam assim alarmantes, né, considerando 301 milhões de pessoas conviviam com ansiedade, 280 milhões conviviam com a depressão em 2019 e 703 mil pessoas morreram em decorrência de suicídio. E 15% das pessoas, trabalhadores em idade produtiva, enfrentavam algum transtorno mental. E os impactos são também alarmantes, considerando aí 50% de um custo social e redução de produtividade em 50%, 12 bilhões de dias perdidos de trabalho, considerando ansiedade, depressão, e US$ 1 trilhão foi o custo global gasto com esses transtornos mentais, inclusive perda de produtividade. E agora o cenário brasileiro não é diferente. Eu só estou tentando passar aqui o slide. Flechinha, isso. Isso, pronto, aqui. O cenário brasileiro não é diferente, né? Ultimamente nós estamos já percebendo até que a Previdência Social está preocupada, né, com esses números. Em 2023 houve um aumento de 68% nos afastamentos por transtornos mentais. Nós tivemos o maior índice, né, de 2014 a 2024. E as principais causas de afastamentos foram ansiedade, e segunda causa, depressão, e terceira causa, depressão recorrente. E o impacto financeiro desse cenário foi de 3 bilhões, de um custo estimado com os afastamentos, aposentadorias e auxílios previdenciários, considerando aí 3 meses em aproximado de afastamentos e 42 milhões de dias perdidos de trabalho. E eu questiono a vocês agora, quem paga essa conta? Considerando que 15 dias, os 15 primeiros dias, são responsabilidade do empregador, os 75 dias restantes nós temos como responsabilidade pagar, como sociedade. Então vejam que os impactos são sociais, humanos e financeiros. E nesse contexto surge a nova NR1, e eu também vos questiono. A NR1 ela traz o sexto risco correspondente ao risco psicossocial? Guardem essa pergunta que depois nós podemos discutir sobre isso. O cenário histórico que surgiu o NR1, nós podemos considerar que a partir do projeto de lei 3588 lá, submetido em 2020 na Câmara dos Deputados, propondo a regulamentação dos riscos psicossociais, passou a ser debatido numa comissão tripartite do Ministério do Trabalho, que entrou ali diversos apoiadores, representantes, sindicatos, associações, representantes dos empregados, representantes dos empregadores, começaram então a fazer parte dessa comissão tripartite a fim de debater sobre a importância de regulamentar os riscos psicossociais ou então incluí-los aí na NR17 ou na NR1. E em setembro de 2024, ou seja, um ano depois, essa norma foi publicada mediante a portaria do Ministério do Trabalho, que todos nós sabemos, e a partir de maio entrará em vigência. E eu trago aqui um pouco do conceito de risco para a gente poder entender que nós estamos falando de ciência aplicada. A gestão dos riscos psicossociais, ela é uma ciência aplicada às organizações. E o conceito da ISO traz aí esses termos, né, de fontes de riscos, eventos potenciais, consequências e probabilidade de ocorrência. E a definição da OIT, complementar a esta, considera como qualquer fator na organização ou gestão do trabalho que aumente o risco do estresse relacionado ao ambiente laboral e qualquer tipo de risco, né, qualquer fator estressor pode ser considerado sim um risco psicossocial. Então, considerando que nós estamos falando de ciência aplicada, a pesquisa, né, esse tema já é pesquisado há mais de 20 anos.
A literatura científica internacional aprofunda, estuda, aplica e também recomenda o gerenciamento do risco psicossocial como forma de mitigar o adoecimento ocupacional. E alguns países são pioneiros, como os países da União Europeia, Austrália, o Chile, já adotam esse tipo de gestão e, novamente, a OIT e a OMS também ratificam, aplicam, né, e também recomendam esse tipo de abordagem. E aí, como aquela questão que eu já perguntei para vocês, o risco psicossocial pode ser considerado um sexto risco? Eu entendo que sim, como estudiosa desse assunto, até porque o conceito de psicossocial, né, o conceito psicossocial previsto ali na NR1, ele está relacionado à psicologia e também à vida social. A interação entre esses aspectos psicológicos e o ambiente social do trabalho ali interagindo com esses fatores psicossociais. Por outro lado, a NR17 traz os aspectos psicofisiológicos, que estudam os fenômenos fisiológicos e psíquicos, como base ali da ergonomia cognitiva. E nós temos os aspectos psicossociais tão somente apenas no anexo 1, né, considerando os trabalhadores de check-out, os trabalhadores de call center. E também existe nas normas as NRs setoriais, que nós falamos assim, que são consideradas NR 33 e 35, como com trabalhos confinados, né, e também em altura. Todos eles, essas duas NRs, com certeza fazem ali um acompanhamento psicossocial dos trabalhadores. E a NR 34, que aborda as pressões psicossociais em ambiente de alta periculosidade na indústria naval. E NR 36, que trata dos riscos psicossociais em setores de alta demanda emocional no processamento de carnes, frigoríficos, empresas afins. A ANR ela vem prever exatamente alguns pontos muito importantes que, ao meu ver, a participação dos trabalhadores é fundamental. O trabalhador aqui, ele vai ser uma peça, um ator, um agente muito importante. Ele será protagonista de todas as ações do processo de gerenciamento de riscos psicossociais. Então, sua participação será ativa, ele será consultado sobre a percepção dos riscos ocupacionais, poderá, inclusive, comunicar, né? E também as medidas de prevenção ali previstas no plano de ação. Ele vai participar, então, de todas as ações do processo de gerenciamento de riscos psicossociais. E algumas dúvidas já estão surgindo quanto à adesão desses trabalhadores no quesito, por exemplo, questionário, instrumentos ali, diagnósticos que deverão ser realizados, mas entendemos que, assim como os exames médicos admissionais, demissionais, periódicos, a gestão dos riscos psicossociais, especialmente na identificação do risco, na coleta de dados, a depender ali da ferramenta ou instrumento a ser aplicado, de fato, os trabalhadores precisarão ser responsáveis e envolvidos para, com certeza, participarem ativamente. E então a responsabilidade das empresas é exatamente fazer a gestão. E essa gestão envolve a identificação e avaliação dos riscos psicossociais, incluindo ali os perigos, as medidas preventivas que deverão ser adotadas, seja no âmbito coletivo, seja no âmbito individual, o monitoramento dessas ações, de forma que existam ações de melhorias contínuas, e também o PGR. O PGR é o documento ali final que vai, de fato, trazer todas as ações de forma expressa e a serem observadas a cada revisão, a cada tempo de frequência ali, que terão o plano de ação, o inventário de risco e também, né, a participação aí de todos esses envolvidos nesse documento. Esse documento pode ser assinado por um engenheiro de trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, mas também pode ser ali assinado, né, a depender aí do risco psicossocial por um psicólogo, um terapeuta ou qualquer profissional habilitado na gestão de riscos psicossociais. E a OIT, novamente, ratifica algumas estratégias de intervenção. E aqui eu falo da importância, né, da gestão dos riscos psicossociais como abordagem
preventiva, prevencionista, promocional, é, nada mais é do que aquilo que, de fato, os últimos 10 anos a OIT e a OMS têm, de fato, recomendado para as empresas como forma de mitigar o adoecimento no ambiente de trabalho. Então, a primeira prevenção aqui, a primeira ação, exatamente a prevenção. E vejam que a gestão do risco psicossocial, ela vai de encontro especialmente na conscientização, na sensibilização de todas as pessoas envolvidas ali dentro da organização. Um segundo ponto é a proteção e a promoção também, ou seja, a educação como base, como forma de, principalmente, conscientizar, né? E ao final, né, uma terceira fase é o apoio do trabalhador que já está adoecido, já está em processo ali de afastamentos, né, de readequação, de ajuste daquele local de trabalho muitas vezes. Então vejam que nós no Brasil, a partir de maio agora, precisaremos principalmente estar dentro desta primeira ação preventiva, né, a fim de criar aí um ambiente favorável, com ações transversais, né, que envolvam aí a implementação de estratégias, liderança, investimento, direitos, integração, participação, evidência e conformidade. Então, as próximas ações são exatamente pensar uma política, um programa de riscos psicossociais, de controle de riscos psicossociais, por meio de sensibilização e conscientização. Eu digo que sensibilização e conscientização é o primeiro passo antes de colocar em prática qualquer ação ali do processo de gerenciamento de riscos psicossociais. Ou seja, a organização ela precisa saber da importância que tem essa abordagem, esta cultura que está nascendo, essa cultura prevencionista que está sendo construída com todos aqueles envolvidos, lideranças, equipes multiprofissionais, gestores, CEOs, especialmente os trabalhadores. Então, eu passo a minha palavra aqui para Fátima, que vai falar um pouco com vocês sobre essa cultura de promoção, de prevenção e segurança em saúde mental. Bom, boa noite. Obrigada, Thaisa. Boa noite a todos. Eu estou aqui assistindo e cada vez que eu me envolvo com esse tema, né, e agora faz parte do meu dia a dia, eu percebo quanto ele já faz parte da minha vida há muitos anos. E eu fico muito feliz de a gente chegar nesse momento, né, atual e poder realmente estar vivenciando isso. Mesmo que a gente esteja aí batendo cabeça, tentando entender por onde a gente começa, eu acho que só o fato da gente estar perdido já faz a gente se unir. E a proposta que eu entendo é exatamente essa, a gente dar as mãos, né, e fazer essa mudança acontecer. E com respaldo, né, agora que a gente tem aí da lei e que a gente pode colocar isso em prática. E como eu já conversei aqui com algumas pessoas que estão presentes, que fazem parte da minha história, a gente também se cura, né, fazendo parte disso. Por mais que eu não esteja no CLT, não esteja mais no mundo corporativo, a gente revivencia algumas coisas e consegue trazer isso, né, e trazer um pouquinho de cura para todos nós e para os que vão vir depois de nós também. Então, eu quero deixar vocês à vontade, se vocês quiserem interferir e participar, fiquem à vontade, porque a Thaisa, ela fala da ciência e eu falo da prática. Então, aqui é uma coisa assim mais do dia a dia e eu tenho certeza que vocês vão se colocar, né, no lugar da situação e lembrar de algum momento. E eu acho que é importante se vocês quiserem compartilhar, certo? Eu vou abrir aqui, eu não sou muito boa no trajeto aqui, mas eu vou tentar chegar, peraí. Eu achei que não ia aparecer mesmo. É assim. Tá, será que você consegue pôr aí para mim? Eu vou pegar aqui, Fá. Ah, peraí.
Peraí, acho que deu. Deu. Deixa eu ver se aparece aí para vocês. Apareceu? Apareceu. Apareceu? Pronto. Vai avisando para virar a tela, tá? Ah, você consegue aí, Thomas? Sim. Ah, então tá bom. Ah, foi você. Tá certo. Bom, eu sou Fátima Corradini, tenho aqui o imenso prazer de ter pessoas que trabalharam comigo. Sou nutricionista de formação, tenho mais de 20 anos na área hospitalar, então vivenciei muito a gestão de pessoas, né, essa interação da liderança com as pessoas, e foi um dos motivos que me fez trazer até esse movimento, foi através das necessidades que eu tinha no momento, das inconformidades que eu tinha, de algumas situações que eu me formei consultora no capitalismo consciente, que traz muito essa base humanizada, né, como uma ferramenta e como uma metodologia de trabalho para as empresas. Felicidade corporativa, porque eu também nunca me convenci que as pessoas precisavam trabalhar tristes. E aí eu fui descobrindo esse mundo e me preparando para esse momento, né? Fiz a formação em treinadora de propósito de vida e propósito empresarial, porque eu acho que também são temas que se fundem, né? E a gente precisa abrir os olhos para isso também. As empresas já estão mais antenadas para isso. E fundei a minha empresa, que é a Gestão do Propósito. Sou palestrante, sou escritora e agora me dedico a essa causa que realmente é uma grande satisfação. Pode passar, Thomas. Bom, eu trago aqui o tema de base, né? A gente sabe que a ciência, ela traz toda essa bagagem de dados, né, de análise, de estudos, e a prática traz a realidade que a gente vive no dia a dia. E o tema que eu tenho como base para esse momento é a cultura organizacional. Eu entendo que a cultura, ela realmente é o carreador desse movimento, e é para onde os nossos olhos precisam estar voltados. Então, eu costumo dizer que a cultura é o invisível que move o visível. Ela é muito sutil, mas ela permeia por todas as entranhas de uma empresa. E Peter Drucker já dizia que a cultura organizacional, ela come a estratégia no café da manhã. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a cultura de uma empresa, ela é muito mais importante do que a estratégia. Que, na verdade, ela pode, inclusive, anular uma estratégia quando ela está mal alinhada. Tamanho poder que ela tem de influência. E muitas vezes ela é imperceptível, ela é muito sutil. Então, quando ela está positiva, quando a gente tem uma cultura positiva, ela facilita a implementação da estratégia. E os funcionários, com certeza, se tornam mais engajados e a gente consegue aí as melhores metas, atingir, né, os resultados esperados da empresa. Enquanto as estratégias, a gente pode mudar a rota no meio do caminho, rapidamente, a cultura ela precisa de tempo para se alterar. E é aí que a gente entra na questão do trabalho que a gente vai ter inicial. Antes de qualquer preenchimento, de qualquer diagnóstico, a gente precisa da conscientização. São as empresas, as pessoas envolvidas, os trabalhadores entenderem o valor e a força que tem a sua cultura. Então, resumindo, ela é crucial. É crucial que a gente alinhe a cultura com a estratégia. E quando eu falo que as estratégias elas podem mudar rapidamente, que a cultura leva tempo, por que eu falo isso? Pode passar, Thomas, por favor. Porque a cultura é formada por valores e crenças que se desenvolvem ao longo do tempo. Então, as mudanças culturais, elas enfrentam resistência. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas de uma certa maneira. Se a gente puxar isso para a gente, como que funciona quando você precisa mudar um hábito? É fácil mudar? Não é, né? É difícil.
É justamente por isso, porque a gente vincula o nosso hábito às nossas crenças, aos nossos valores, e quando a gente precisa fazer uma mudança, precisa de muito empenho. Então, imagina isso num corpo, né, num organismo como uma empresa. Então, requer mesmo um tempo, porque envolve interações que requerem adaptações. Então, não é só uma pessoa. As interações entre as pessoas, elas precisam acompanhar essa mudança. Então, exige uma consistência da liderança e esse tempo para estabelecer e construir essa confiança entre as pessoas e entre as pessoas e a empresa. Então, ela deve ser transformada de maneira planejada para que seja duradoura. Para que a gente não se pegue nesse momento de mudança e faça grandes mudanças na euforia sem fazer um primeiro estudo de como estamos, né, de onde queremos estar e fazer realmente uma mudança que tenha consistência e que se torne sustentável. Tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém lembrou de alguma situação e quer colocar? Fiquem à vontade. Posso continuar? Vamos lá, pode passar, Thomas. Então, a gente vai começar falando do RH, nesse momento. A gente parte de um RH burocrático. A gente sabe que o RH ele é cheio de rotinas, de protocolos, de políticas, né, para que ele gire todo o seu funcionamento. Então, ele é sempre muito bem estruturado dentro dessas rotinas. E a isso, agora, nós precisamos inserir a estratégia. Então, ele passa de um RH burocrático para um RH estratégico, que vai ter uma atuação muito mais ativa na cultura de segurança e de bem-estar. Então, por exemplo, os processos seletivos com foco em valores, os treinamentos com storytelling, com interação de todos. O RH ele precisa vir como um agente promotor de um clima emocionalmente seguro. Então, ele vai estar envolvido desde a ponta inicial ali da admissão, todo o percurso, né, todo o processo e toda a jornada desse trabalhador, a implantação das rotinas, das normas, do entendimento dos valores, até o último dia de cada trabalhador ali dentro daquela empresa. E o que é importante a gente falar, né, é que os valores, eles só vão ter força quando eles orientarem as atitudes. É assim como é para a gente. Eu gosto de trazer o modelo porque a empresa é um organismo vivo. Então, hoje a gente consegue avaliar muito bem, por isso que eu gosto de linkar o propósito de vida com o propósito das empresas, porque fica mais fácil da gente entender. O que são os valores individuais para cada um de nós? Os valores são exatamente aquilo que vai moldar o nosso comportamento. E não é diferente para a empresa. Para a empresa é exatamente aquilo que vai orientar as atitudes. Então, quando a gente começa a colocar esse balanço, eu acho que fica mais fácil da gente entender a força que cada movimento tem numa cultura organizacional dentro da empresa. Então, o RH vem aí com campanhas educativas, alinhadas aos valores da organização, lembrando sempre que valores precisa estar alinhada à cultura organizacional, facilitar os processos de cultura organizacional, treinar as lideranças, garantir esse alinhamento estratégico constante e fazer a gestão de talentos, o fortalecimento da cultura como um todo, né, corporativa, e estabelecer um clima seguro de trabalho. Pode passar, Thomas, por favor. Segurança do trabalho e liderança. Bom, a gente sabe aí, quem trabalha nas empresas sabe o trabalho árduo que o pessoal da segurança de trabalho tem em todos os momentos, e muitas vezes silencioso, e muitas vezes penoso, né? Tem aqui a turma com quem eu trabalhei e pode reforçar isso, quanto eles precisam envolver as pessoas para um treinamento, para uma conversa semanal, para um exame periódico, né, para um workshop, sempre pensando na segurança desse trabalhador. Mas a nossa cultura como um todo, ela meio que deixa isso de lado. Então, é o momento da segurança do trabalho mostrar esse lindo trabalho que eles fazem já há tanto tempo, né, e agora toma frente aí dessa grande iniciativa, podendo
direcionar todo mundo para a atividade fim de cada um deles, né? Então, eu fico muito feliz que hoje a segurança do trabalho ganha esse espaço, e esse espaço de parceiro, né, de orientador, e eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso, porque eles estão ali há muito tempo, fazendo esse trabalho bem ali, do jeitinho deles, bem exigente, e a gente muitas vezes não dá tanto valor para isso. Então, eles vêm, né, implementando medidas de prevenção, monitorando os riscos ocupacionais, tem toda a implementação da norma de segurança, o monitoramento desses riscos, e promover um ambiente seguro. Como eu já falei, eles são parceiros da gestão. É sempre uma abordagem consultiva, educativa, de apoio, sem contar, né, toda a tomada de decisão baseada em evidências. Então, a gente parte desde um painel visual até hoje aí, que a gente tem os recursos de inteligência artificial que consegue identificar o uso de um EPI errado. Então, a gente tem aí bastante recurso para atuação. Os indicadores sempre integrados à estratégia da empresa e sempre como articuladores de atitudes seguras, né? Então, ele atua através das campanhas preventivas, então tem todo um cronograma já estabelecido que deve ser cumprido, e agora entra aí essa questão, né, que a gente tanto tem prazer em falar da saúde mental, vem com mais esse empenho, sempre alinhada aos valores dessa organização, e tem sempre aquela observação ativa, parceira e estratégica. Então, eu acho que é um papel assim que agora ganha um espaço merecido. E a liderança, que mais uma vez, que sempre foi desafiador, se torna um pouquinho mais nesse momento. A liderança, ela tem um papel crucial, ela que está ali no dia a dia, e que também precisa passar por esse processo, né? E muito. Então, o líder, ele influencia os comportamentos, ele garante que as práticas serão seguras, ele incentiva o bem-estar, ao mesmo tempo que ele está em busca do resultado, né? Então, ele tem sempre ali, está sempre orquestrando esse movimento na sua equipe. A gente sempre fala, né, que a liderança hoje, a gente enxerga que ela age e ela envolve as pessoas pelo exemplo. Ela motiva, se comprometendo com a segurança e o bem-estar dos colaboradores. Então, mais uma vez, o papel do líder se torna um espelho, né? Um espelho, eu falo que é um modelo vivo dos valores da empresa. São os valores que andam e falam. Então, por exemplo, se a gente tem uma diretriz de algumas metas que precisam ser alcançadas, né? Então, a gente, como líder, a gente precisa saber avaliar se essas metas vão colocar em risco a nossa equipe. Isso é uma forma de cuidar, né? Gerenciar isso de uma forma que apresente o resultado e que atenda, né, a uma forma de conduzir a equipe humanizada. Então, é sempre um grande desafio. Mas eu acredito e sempre conduzi muito meu trabalho dessa forma, e eu acho que dá para a gente encontrar o equilíbrio de tudo isso. Mas é sempre um grande malabarismo, né? E a liderança coerente, que fortalece, sem dúvida, a cultura de prevenção. Então, o exemplo do líder é a cultura em ação. Então, ele está sempre ali sendo observado. Um movimento positivo é quando as empresas têm programas de escuta ativa, e a Thaisa fala muito isso para a gente, né? O espaço hoje de escuta e de fala, o quanto isso tem que ser valorizado. Né? Eu acho que parte muito daí, todo o movimento vai partir daí. E o feedback construtivo, né? E a gente traz também a questão da cultura justa. Quando a gente trata um erro, isso assim impacta muito a cultura que nós temos, né? Quando um erro ele é analisado sem culpa, mas a gente usa ele como uma busca de alguma causa sistêmica. Eu sempre tive comigo que o erro era um grande momento de aprendizado, até porque a gente consegue separar um comportamento negligente de um erro humano. E o erro humano, ele é crescimento. É um momento onde a gente para de girar, né, a roda e avalia onde é que estão as falhas e onde é que a gente pode acrescentar ali uma melhoria, né, no processo. Então, o que acontece? RH, segurança do trabalho e liderança, eles têm o poder de transformar o ambiente. E quando os três se juntam,
a gente consegue aplicar essa cultura justa, onde o erro vira aprendizado e não motivo de punição. Eu acho isso, assim, extremamente válido. Pode passar, Thomas. Eu tô falando um pouquinho demais, se vocês... Ninguém levantou a mão, não, né? Se vocês quiserem, gente, fica à vontade, tá? É para ficar mais dinâmico. Porque quando se trata desse tema, eu vou embora. Porque eu ainda estou segurando um pouquinho os causos, vou deixar para as próximas aulas. Bom, a relação entre cultura organizacional e riscos psicossociais. A cultura, ela não é só o jeitinho de ser da empresa, mas ele é um sistema de crenças, de valores, de práticas, de comportamentos que vão nortear as decisões, como eu falei, inclusive as de segurança de saúde do trabalho. Então, a gente está falando de alguma coisa que não vai aparecer ali no rodapé do balanço financeiro da empresa, mas que, com certeza, tem total influência no resultado dessa empresa. É o tanto que a gente precisa olhar para isso e o quanto a gente vai ganhar cuidando dessa cultura. Então, ela pode, sim, ser uma aliada na saúde mental e ela pode, sim, ser uma grande ameaça invisível. Isso é para a gente pensar, né? E a gente pode refletir muito sobre isso. Porque a cultura, ela é feita de todos. Aí eu vou trazer uns modelos aqui para vocês vão entender o que eu estou falando. Então, os riscos psicossociais, eles não surgem do nada. Eles nascem, eles crescem, eles se sustentam, eles são nutridos em um terreno fértil. E qual é esse terreno? É a cultura organizacional. É exatamente aí que eles podem crescer e se multiplicar. Então, ela é muito mais do que o jeitinho da empresa. Quando a gente fala da cultura organizacional, a gente até lembra daquelas frases bonitas, dos valores, né, no site da empresa, na página, na tela, quando a gente abre o computador da empresa. Mas a cultura real é aquilo que acontece quando ninguém está olhando. Essa é a verdadeira cultura. Quando a gente entra novo, quando a gente recepciona alguém novo no trabalho, a gente sempre tem aquelas pessoas chaves que a gente coloca para treinar. Né? E essa pessoa, normalmente, ela já tem o cuidado de levar, naquele primeiro dia, a cultura da empresa, independente da rotina que essa pessoa vai atender. Sabe aquela conversa de dizer assim, olha, aqui as coisas funcionam desse jeito, eu vou te explicar como que funciona. É aí que está a cultura disseminada. São respostas para algumas perguntas, por exemplo. Aqui é normal sair depois do horário? Ou eu posso sair no meu horário? Embutida nessas respostas que está a cultura. Então, outra pergunta, assim, quem ganha promoção aqui? É quem performa ou é quem bajula? É normalmente quem chega e já chega de outras experiências, já faz até algumas perguntas que é para não cometer erro. Né? Então, se eu falar de saúde mental aqui, eu sou ouvido ou eu sou julgado? Então, é esse tipo de conversa que acontece. Vocês querem ver um outro exemplo? É você chegar numa empresa, a pessoa fala assim, olha, aqui as coisas funcionam assim, assim, assim. Eu faria diferente, mas aqui é desse jeito. É aí que a cultura está instalada. Então, muitas vezes, a gente se apega a frases e a valores descritos, mas a cultura vivida e real é outra. E é para isso que a gente precisa voltar os nossos olhos nesse momento. Porque essas respostas, elas constroem a cultura, e essa cultura pode ser saudável ou adoecedora. A cultura tóxica, quando ela tem quando o trabalho vira um gatilho de sofrimento, a gente perde o fio da meada. É um entrando e aquilo vai sendo disseminado. E ela não começa com grandes barulhos, assim, com grande escândalo. Ela começa pequenininha, né, com aquelas permissões diárias, um comentário agressivo que passa impune, é uma meta inalcançável colocada como desafio, né, é uma liderança que silencia, que não ouve, que não apoia. Então, tem muitos movimentos aí que podem favorecer aos riscos psicossociais que estão instaurados há muitos anos na cultura organizacional. Então, esse ambiente ele cria uma sensação de ameaça constante. E aí o corpo da pessoa vai agir
como se ela estivesse diante de um predador. Então, ela entra num estado de estresse muito alto. Ela produz mais cortisol, ela eleva o batimento cardíaco, drena a energia mental. Só que a diferença é que esse predador não vai embora, ele está lá todo dia. E aí, ao longo prazo, né, é isso que vai gerar o estresse crônico, o burnout, a ansiedade, os conflitos interpessoais, e uma profunda desconexão com o propósito. E aí, gente, eu sou suspeita em falar, mas quando deixa de ter sentido, a gente para de sentir. E aí você pode contar com como é que se fala aquela palavra? Desenteísmo. Então, assim, são movimentos delicados, mas que são enraizados na empresa. Claro que existem culturas saudáveis, existem empresas que já estão fazendo esse movimento já há bastante tempo, é outra realidade, mas a gente sabe que existe, né? E a gente precisa olhar para essas empresas, e eu acho que aqui grande parte de nós aí tem uma atuação voltada realmente para poder contribuir com essas empresas, porque uma cultura saudável, ela se torna até um fator de proteção psicológica. Então, o ambiente se torna seguro psicologicamente quando você tem uma cultura madura, bem instaurada, com alguns benefícios aí no dia a dia que já passaram por essas etapas há algum tempo. Então, a segurança psicológica é a liberdade de errar, de propor, de discordar, sem medo da represália, do julgamento, da geladeira, coisas que a gente normalmente vê no dia a dia. É quando o colaborador se sente tratado como um ser humano, e não como um recurso. Então, onde tem clareza, onde tem escuta, reconhecimento, espaço, autonomia. A gente sabe que existe esse ambiente de trabalho, né? E a gente também não pode ignorar isso. É claro que já tem passos à frente aí para esse momento, mas a gente tem que olhar para tudo e entender qual é a situação real, né, de cada empresa. E essas empresas, com certeza, terão menos absenteísmo, terão mais engajamento, retenção de talentos e, lógico, melhora nos resultados financeiros. Então, o clima organizacional, ele é termômetro da cultura. E se a cultura é o solo, o clima é o ar, é o ar do ambiente. Então, o clima é como os colaboradores percebem e sentem o dia a dia da empresa. E essa pesquisa de clima, por exemplo, revela onde vai estar o desconforto, onde vai estar a pressão, a injustiça, como que as empresas têm tratado essa pesquisa de clima hoje. Então, ela traz todas essas informações, porque onde tem a percepção da ameaça ou do descaso, o risco psicossocial aumenta. Então, um clima bom, ele não significa que não vai ter problemas, muito pelo contrário, mas vai ter a presença e a abertura de como lidar com eles. Pode passar, Thomas. Eu acho que é esse mesmo. Não, é aquele mesmo, Thomas, por favor. Aqui eu trago as fontes de riscos psicossociais, né? Então, a gente fala aí na base de uma pressão excessiva, sem suporte, né? Que são metas altas, sem recursos, sem apoio, né? Isso não é um desafio. Isso é uma crueldade, né? A sobrecarga, ela vai levar ao colapso. O colaborador vai entrar naquele modo de sobrevivência que eu falei. O assédio, que não somente é um grito, né? Mas o ignorar, o silêncio, o isolar, humilhar com sutileza, sabe? Tem alguns requintes aí que acontecem, né, no dia a dia do trabalho. Então, ambientes permissivos normaliza tudo isso. E aí acaba virando parte da cultura. E a falta da autonomia, né, quando a pessoa só executa ordens sem voz, né, ou espaço para decidir. Ela vai lá e faz o que manda. Aí desconecta total do trabalho. Então, a cultura organizacional é como o ar. É invisível, mas todos respiram. E se o ar estiver contaminado, aos poucos todos vão adoecer. É mais ou menos isso. Pode passar, Thomas. Agora, os valores na prática, né, entre o papel e a ação. Quando a gente pensa nos valores da empresa, o que vem primeiro na cabeça de vocês? Vem aqueles tópicos, né, bonitos, universais até, né? Ou vem
conceitos genéricos? Ou será que vem o comportamento real do dia a dia? A gente precisa parar e pensar um pouco, né? O que a gente tem na nossa mente como cultura. Porque para cada um, pessoa de uma forma. Então tem gente que se apega, assim, àqueles os valores exatamente, mas tem gente que se apega àquilo que acontece no dia a dia. Por isso a estratégia é unificar, é unir, é todo mundo entender da mesma forma. Lembrando que eles são aquilo que vai orientar as decisões, principalmente sob pressão. É aí que mora o ponto crítico, né? Os valores, eles podem ser uma blindagem contra o risco psicossocial ou caminho direto, sem barreira para eles, né? E esses valores, na prática, eles são o princípio que guia a cultura e sustenta o comportamento esperado dentro de uma empresa. Então, eles dizem o que é certo, o que é prioridade e o que é inegociável. É preciso a gente olhar para essa cultura com muito cuidado e com muita atenção. E quem vai mais trazer essa informação são os trabalhadores, sem sombra de dúvida. Por isso a Thaisa traz aí a questão do envolvimento de todos, a conscientização de todos para esse momento, porque realmente precisa existir essa fonte de informação direto do trabalhador. Né? Então, por exemplo, se o valor da empresa é respeito, mas a liderança grita com os colaboradores, o valor real não é o que está escrito. Né? Então, assim, são esses detalhes que a gente vai ficar olhando para entender qual é a coerência desses valores declarados com os valores vividos, realmente. Então, toda organização ela tem dois tipos de valores. Os declarados, que é aqueles que estão descritos, e os valores reais, que é os que permeiam e orientam as decisões, as promoções, as punições, o silêncio. Então, a incoerência desses dois mundos é o que gera a frustração, a perda de confiança e aquela famosa frase, aqui é só discurso. Quantos de nós já não escutamos isso? Você perde o trabalhador no primeiro dia. Então, essa incoerência, ela é esse gatilho para os riscos psicossociais. Deixa eu ver se está no... Deixa eu ver se é o outro, Thomas, por favor. Ah, não, acho que é esse mesmo. Porque o que acontece? Os valores, eles podem se tornar um sistema imunológico da empresa. Né? Eles trazem esses valores vividos, essas decisões transparentes, as relações seguras, essa ética inegociável. Então, quando existe essa cultura madura, né, eles protegem realmente. Os 3 pontos que eu gosto de falar são, por exemplo, contratar por valores e não por competência. Não só por competência, né, na verdade. Treinar as lideranças para serem exemplos desses valores. Criar mecanismos de escuta para saber se os valores estão sendo percebidos de fato lá na ponta. Porque uma coisa também, gente, para quem trabalha nas empresas, sabe que a conversa ela muda, ela se transforma. Por quê? Porque existe a mistura desses valores. Por isso é tão importante a gente identificar os valores no momento de uma seleção. Eles precisam estar próximos e alinhados aos valores da empresa, para que não tenha tanta distorção de entendimento. Então, é um movimento assim, bastante delicado, que requer muitas frentes de atuação, mas que gera um resultado, com certeza, muito mais saudável. Né? Porque valor que ninguém sente não é valor. É só um marketing. E não é isso que a gente quer. E nem dá mais para viver nisso. Pode passar, Thomas. Como ativar, né? Esses valores, acho que eu falei disso agora, né? Contratar por valores, pode passar. E aí, aqui eu falo, né? Que cuidar da cultura é cuidar de pessoas. Então, a gente tem 100% do compromisso, dedicação total à cultura organizacional, saudável. A gente tem 2 vezes o impacto
Ou seja, a cultura positiva, ela duplica o engajamento dos resultados. E a gente vai escrevendo aí um legado, né, que são os benefícios de uma cultura saudável, se tornando infinitos. Então, cuidar de pessoas transforma resultados, não somente em lucro, mas principalmente em legado. E a nossa intenção aqui é exatamente essa. A gente não quis chegar aqui com um modelo pronto de trabalho e entregar para vocês questionários, entregar para vocês uma forma de trabalhar, desse jeito você vai conseguir o resultado. Não. A gente quer formar uma rede de apoio, porque a intenção desse momento é exatamente esse. Eu acho que é o grande momento de a gente se unir. Né? Então, eu, a Thaisa, o Thomas aqui auxiliando a gente tem essa intenção. Formar uma grande rede, realmente, onde a gente possa contribuir, compartilhar, dividir as experiências. E eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, eu vou estar feliz sempre de estar falando sobre isso. E vocês podem ficar à vontade, se vocês quiserem falar alguma coisa, sintam-se à vontade. Se quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta. Eu acho que esse nosso primeiro encontro... Alguém falou? Não, me permite uma contribuição? Com Não, certeza. excelente, agradeço muito em estar aqui nesse momento, sim, porque realmente é necessário e muito construtivo, né? E quando tu fala nessa questão da cultura, como tu fala, ela é muito delicada, ela é ampla, né? E olha como tem uma coisa bastante importante também, que é o seguinte, a gente está trazendo todo esse cuidado que a empresa tem que ter, no sentido de realmente gerar esse ambiente saudável, seguro, porque ele não só adoece, como ele também cria muitas vezes um vácuo daqueles profissionais que querem usar disso. Não sei se tu me entende. Tipo assim, por isso que eu digo que quando a gente fala com empresários, porque o empresário ele pode pensar assim, que está sempre o lado, né, da preocupação com o colaborador. A gente, óbvio que nós, enquanto área de gestão de pessoas, a nossa preocupação ela é de dois lados, com a saúde mental dos dois, da empresa e do colaborador. E o que mais traduz isso é a justiça, né? Porque a gente vê muitos casos de pessoas que usam de uma cultura instável, trazendo doenças que não existem e que não estão doentes, mas se permitem por não ter uma cultura de transparência, de realmente do ambiente que possa se dizer como está, e isso acaba sendo doentio também, porque acaba ficando injusto o ambiente. Então, eu já trabalho há mais de 35 anos dentro dessa área, né? E quando tu fala, é impressionante. Tu fala, a gente vai sentindo, né? Vai enxergando esses momentos, né? E eu concordo plenamente. Isso tem que ser olhado, porque isso é justo. É justo com a empresa e é justo com o colaborador. Principalmente com aquele colaborador que quer crescer, que quer ter carreira, que quer se dedicar, que quer se engajar, né? Então, a cultura favorece esse ambiente, com certeza. Ceci, você sabe que você trouxe um ponto que a gente sempre fala, eu e a Thaisa, né? Eu, por ter feito esse trabalho de felicidade corporativa, eu já senti que nem todo mundo está pronto para isso, para receber. Por mais que a empresa tenha essa iniciativa, não é todo mundo. Mas aí está a importância dessa cultura fortalecida. Porque essas pessoas que chegam com uma intenção diferente, a gente sabe que tem. A nossa cultura, ela é muito vasta nesse sentido. Né? A gente foi arrumando jeitinhos, né, de sobreviver e foi aprimorando isso. Uhum. E a importância da cultura, da empresa fortalecer os seus valores, é exatamente conseguir identificar essas pessoas. Vai ser um trabalho muito difícil, porque hoje está tudo misturado. Vai ser um grande desafio. Por isso que a gente considera essa importância de atribuir a responsabilidade ao trabalhador também, e a conscientização, né? Porque tem cursos e recursos, e a gente sabe disso. É um grande desafio para as empresas. E o líder, né? O líder, né, Fátima? O líder realmente ele tem que ter um papel e tem que. Eu sempre digo, né, para os líderes, né? Não é por acaso que ele está nessa situação, nessa posição. Ele tem que ter, porque para te ser um líder de uma cultura saudável, tu tem que ser uma pessoa segura, tem que ser uma pessoa que saiba ouvir, que não tenha receio da crítica, que saiba lidar com medo, como tu falou. Então, o líder é o foco, assim, né? Quem realmente favorece essa cultura acontecer, né? Então, é muito interessante tudo que tu trouxeste. Exatamente. É isso mesmo. Eu
Se eu pudesse, eu tinha 1000 braços para poder ajudar nesse momento, porque é um trabalho que dá gosto de ver acontecer. Né? E a gente precisa acreditar realmente, porque vão ter entraves aí, e vão ter, né? Tem pessoas já muito machucadas no meio do caminho, e tem as pessoas que se machucam, aproveitam para se machucar nesse momento. Né? Então precisa ter um olhar assim. Por isso que a nossa rede ela precisa acontecer. Eu acho que é nisso que a gente vai trocar experiências, que a gente vai se ajudar, porque a intenção é fazer um mundo diferente. Né? Não é eu melhorar a minha empresa ou eu vender o meu serviço para ganhar dinheiro. Não é isso, vai muito além disso. É um momento realmente de transformação, né? de mudança de consciência. E o ganho é em cascata. A gente vai atender ali 100 pessoas dentro de uma empresa, você vai atribuir mais 300 que estão em casa. Isso é um bem que vai se expandir de uma forma. Então, assim, eu acho que é a gente dar as mãos completamente, se ajudar nesse momento, né? E dar esse apoio. Alguém sempre vai ter um recurso para ajudar o outro. Tá? Obrigada, minha Cecília. E assim, só para complementar, queria agradecer também. Eu acho que o mercado ele tem fome desse grupo que está aqui, dessa sementinha que está aqui nascendo. Fico muito feliz. Eu trabalhei muitos anos no corporativo, né? E na pandemia eles me chamaram de volta para as palestras já de saúde com esse olhar aqui. Só que eu não tinha entendido ainda. Eu acho que o RH já sabia mais ou menos que ia ter essa atualização, acredito eu. Eu já estava atuando, mas sem saber, eu estava lá na execução, né? E achei muito interessante todas as grandes empresas. E aí teve uma grande empresa que ela falou assim para mim, a gerente de RH, falou assim, Flávia, o que que acontece? A gente colocou as ações de saúde, a gente mapeou o que eles mais gostam de fazer. Eram 156 funcionários, né? Então a gente colocou tudo que está de tendência. Corrida com caminhada, colocou cardápio gourmetizado, que é um cardápio feito com chefe de cozinha, aquelas coisas bem assim, é um administrativo executivo. Só que não teve adesão. A gente colocou um espaço que você pega uma pausa de 15 minutos, senta lá, tem televisão, tudo, eles não usam. A Copa, então você vai entrar motivando eles a utilizar, né? E aí ela falou assim, ó, só que tem uma coisa. Por quê? Como a gente já fez as ações de saúde, se eles não utilizarem, a gente é cobrado do investimento, que foi muito alto, né? Por outro lado, se parecer que é obrigatório, eles reclamam no RH e aí dá problema grave para a gente. Então tem que tomar muito cuidado nessa comunicação que você vai utilizar para não dar a conotação que é obrigatório, né? E ela falava isso para mim todo dia, quando eu ia lá dar as palestras, fazer as ações, né? Daí eu falei, caraca, dói até no meu coração ouvir isso, porque meu sonho de vida era ter uma empresa que me desse tudo isso. É louco isso, né? É o que vocês estão falando, né? É muito essa questão cultural, acho que até fora da empresa, né? Até fora da empresa, dentro de casa mesmo. Eu falei, meu Deus, eu aqui sonhando em ter uma vida dessa, a pessoa tem isso de graça e a pessoa não quer e ainda não pode parecer obrigatório, tem várias regras, é louco isso, né? Essa questão cultural que a gente vai precisar ressignificar, né? Exatamente. Esse momento inicial da conscientização, ele é extremamente importante, porque a empresa que chegar fazendo grandes mudanças, ninguém vai entender nada e as pessoas são desconfiadas. Né? Então, assim, elas se Exatamente. afastam realmente. Eu acho que esse é um passo importante que tem que estar muito bem estruturado e a empresa precisa conhecer qual é o nível de maturidade da sua cultura nesse momento, para entrar de uma forma que eles consigam fazer a leitura correta. Tem que estar no mesmo nível. A gente vai falar sobre nível de maturidade de cultura organizacional nos próximos encontros, e aí dá para entender qual é a linguagem certa para falar com qual nível de maturidade. Então, tem muita coisa que a gente precisa olhar, né, antes de sair fazendo o diagnóstico, porque vão ser retrabalhos. Então, é importante fazer. Não sei se a Thaisa quer contribuir com alguma coisa nesse sentido, mas é fundamental esse momento inicial. Eu acredito que o trabalhador ele vai entrar exatamente aí, né, na identificação do risco psicossocial. Porque se ele não falar, se de alguma forma ele não verbalizar, se ele não tiver esse espaço, esse acesso de fala, ainda que indireta, por meio de questionários, instrumentos, né, e afins, a empresa não vai saber, né? Como é que você conhece a sua equipe? Por meio da escuta e da fala. Não tem como abordar de forma diferente esse caminho, né? Essa metodologia, né? Nós vamos falar na próxima aula, inclusive, a gente já
vai aqui. Se alguém quiser colocar mais alguma questão, alguma consideração, será muito bem-vindo, mas a gente já está finalizando, exatamente pelo horário aí. Mas nós vamos entrar na metodologia, nós vamos entrar nas ações necessárias de forma mais aprofundada. E, claro, trazer aí alguns cases, né? Enfim, práticas que nós possamos aí já começar a construir com certeza essa cultura. Joana, pode falar, por favor. Feliz de você estar aqui, Joana. Oi, gente, boa noite. Eu não consegui foi ligar minha câmera, minha internet tá horrorosa aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos Ah, te show de ouvindo. bola. Não, só complementando o que o pessoal comentou aí sobre essa questão da conscientização, o que a Flávia trouxe em relação à questão do RH, a gente precisa de fato entrar trabalhando essa questão da cultura e essa questão da preparação das próprias pessoas que estão ali dentro do RH, para que elas estejam preparadas para poder lidar com essas situações, né? Eu fui diagnosticada com burnout em 2019 e quando eu percebi que eu não estava bem, eu procurei a coordenadora do RH, que era psicóloga, e perguntei para ela o que que eu poderia fazer. E ela disse que não poderia fazer nada para me ajudar. Então aí a gente observa como que a gente também precisa trabalhar essas pessoas do RH, né, para que elas tenham esse olhar mais humanizado e entendam o que fazer com esse colaborador no momento que ele pede ajuda, porque são poucos que pedem, mas os que pedem recebem essa resposta e aí vai ficar meio com receio depois de compartilhar alguma coisa, né? Então, por isso, a gente tem um papel incrível nessa jornada e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, viu, Thaisa? Eu que agradeço, Joana. É um prazer imenso tê-la aqui. Você que já é uma pessoa tão experiente na área da gestão, vai contribuir muito, com certeza. Alguém mais quer fazer alguma consideração, alguma reflexão? Rafael, por favor. Oi, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, estamos te ouvindo. Essa semana, de semana passada para cá, na verdade, eu tenho uma paciente que ela é dona de uma clínica, e o que acontece, em mais ou menos 4, 5 dias, eu já atendo alguns funcionários dela, e ela já me indicou mais dois essa semana. E eu perguntei para ela justamente se ela já estava sabendo da NR1, né, se já tinha sido comunicado, e ela nem sabia. Com empresas assim que ainda não têm ciência que essa lei vai entrar em rigor, como que está sendo divulgado? E, por exemplo, eu já falei para ela e comecei a elaborar também um plano justamente para ter uma prevenção em relação à saúde mental. E também em relação à motivação, porque o que eu percebi também dentro da equipe dela, que é uma equipe, a equipe que mais tem problema está sendo a equipe mais jovem, está sofrendo realmente com pressão. Só que uma coisa que eu também percebo nos atendimentos que eu fiz é que muitos já vêm com uma carga emocional muito grande de outras empresas ou de relacionamentos, várias questões também pessoais. E eu tenho algumas dúvidas em relação, por exemplo, a esse questionário, né? Eu elaborei um questionário, peguei junto com o de vocês também, que eu achei bem interessante, justamente para começar a fazer esses atendimentos dentro da empresa. E eu vi também que parece que tem que ter relatórios trimestrais. Isso aí realmente vai ter que ser entregue dessa maneira? Na verdade, o primeiro passo, Rafael, é entender ali o contexto daquela organização, né? Nós temos na literatura científica internacional alguns instrumentos muito interessantes para abordar, especialmente na identificação do risco, que é o primeiro passo. Se você tiver ali um número considerável de trabalhadores que você possa fazer a coleta de dados por meio de Google Forms, por exemplo. Nós temos algumas Uhum. outras ferramentas mais tecnológicas, mas a depender do número de trabalhadores, você pode fazer ali um questionário no Google Forms. Depois nós vamos ter uma aula, daqui uma semana a gente vai ter uma aula só sobre ferramentas, você vai entender um pouco, porque você vai precisar olhar para esse contexto, para esse segmento, para os principais riscos evidentes, na exposição assim dos trabalhadores a esses riscos e também fazer uma análise preliminar. O que que é isso? Uhum. Você vai levantar documentos, indicadores, dados ali de RH e SST que possam contribuir também para você ter um norte, uma direção para Tá. poder aplicar, sabe? Esse Uhum. questionário.
E no quesito o período, né, ali que você vai estar fazendo essa gestão, não tem nada muito claro na legislação, a não ser a cada 2 anos uma revisão ali do PGR. Porém, a nossa sugestão é que faça de forma frequente e contínua a cada 3 meses, 4 meses, a depender do plano de ação ali implementado. Vamos supor que seja um problema de liderança. Para você treinar uma liderança, né, 30, 40, 50 dias pode ser que não seja suficiente, mas 3, 4 meses você consegue ter ali um termômetro de que de fato foi ou não efetiva aquela ação, se foi de fato ou não trouxe um resultado benéfico, aquele treinamento ali direcionado para aquele líder ou aquele gestor, né? Então, cada empresa vai ter as suas especificidades, a sua realidade, sabe? Mas o importante tendo uma metodologia no processo de gerenciamento de riscos psicossociais, você conseguir colocar em prática e atender ali a necessidade daquela organização, tá? Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas tem Sim. sim instrumentos muito interessantes, inclusive ajustáveis àquela realidade. E nós vamos trazer ali oportunamente, daqui 2 aulas a gente vai trazer, e com certeza vai ser assim, algo mais prático, dinâmico, e nós vamos poder trocar essa experiência também, tá? Não, perfeito, perfeito. Maravilha. Nossa, muito grato. Hoje nós já absorvi várias coisas, inclusive fui anotando aqui várias questões que eu acho interessante e importante e agradecer de coração aí por essa iniciativa de vocês. Eu que agradeço, Rafael. E tudo assim, baseado em evidência científica, que é o que é mais Uhum. interessante, o que nos traz segurança e também confiança naquilo que nós estamos propondo para vocês. Sim, Thaís, com certeza. desculpa, uma dúvida. Tem um número mínimo de funcionários para a empresa participar da NR? São duas questões diferentes. O PGR, ele é destinado tão somente para empresas EPP, né, empresas de pequenos portes com grau de risco 3 e 4 em diante. Ou seja, microempresas e empresas de pequeno porte com grau de risco 1 e 2 estão dispensadas do PGR. Ocorre que a lei é muito clara no sentido da participação de todas as empresas. O risco psicossocial, a questão da gestão do risco psicossocial, ela é destinada para todas as empresas. O PGR, que é o documento ali final que você precisa, enfim, enviar para o E-Social, e o poder público com certeza ali de alguma forma vai monitorar, é só para empresas EPP com grau de risco 3 e 4, médias e grandes, né, empresas. Tá, obrigada. Mais alguém? Alguém quer fazer alguma consideração? Fátima? Tá, você tá no mudo. Fá. A gente não te ouve. Seria bom a gente pedir, né, para quem quiser entrar no nosso grupo, independente do grupo que a gente tem coletivo, eu acho que seria interessante a gente fazer um grupo nosso durante o período do curso. O que vocês acham? Só para a gente realmente trazer informações e aí a gente consegue ter um estreitamento aí das relações. Isso. Para vocês mesmos se conhecerem, se vocês quiserem deixar no chat, a gente consegue copiar e a gente faz o grupo durante o período do curso. Após o curso, a gente já tem um grupo de WhatsApp, onde é uma comunidade que a gente faz essa troca, faz estudos, né, e tem essa troca realmente efetiva. E quem quiser migrar depois para esse grupo, vai ser um prazer também. Legal. Eu acho que é isso, Fá. A gente agradece muitíssimo aí a participação de vocês. É algo muito importante para a gente, essa construção de todos os envolvidos, né, como agente de transformação de fato. Nós estamos, novamente, vivendo um momento histórico no Brasil, uma oportunidade imensa, com grandes desafios, mas grandes oportunidades também para fazer a diferença, para a gente, especialmente, colocar em prática, muitas vezes, tudo que nós já tentamos colocar dentro de uma organização e não teve ali, muitas vezes, esse acolhimento, essa proximidade com o tema. E, pelo contrário, muitas vezes resistência, né, por parte de lideranças e por parte de muitas pessoas que eu acredito que agora podem ser que entendam a necessidade que nós temos aí de fazer
é uma nova cultura, de construir esse novo caminho dentro das organizações. Então, a gente agradece muitíssimo a presença de vocês, a gente espera vocês amanhã, vamos aprofundar nas questões aí relacionadas às ações propriamente ditas da NR1, e também a cultura, a Fá vai trazer casos mais práticos e nós vamos com certeza fazer muitas trocas aí interessantes que contribuirão para esse conhecimento cada vez mais ser consolidado. A gente agradece muitíssimo. E aí vocês coloquem aqui, a gente depois monta o grupo, tá bom? Obrigada, Muito gente. obrigada, pessoal. Um abraço. Fá, vamos ficar aqui que a gente anota, né, os números. Vamos. Gente, obrigada, boa noite, até amanhã. Bom descanso. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Ah, você consegue montar esse grupo? Você consegue? Eu tô com um grupo da comunidade, dos psicossociais já, eu não consigo montar.